Atenção, adeptos leoninos. O que está a acontecer em Alvalade ultrapassa qualquer expectativa. Há movimentações nos bastidores do Sporting que podem mudar para sempre a estrutura da equipa principal. O nome envolvido, nada mais, nada menos do que o próprio capitão dos Leões. E não estamos a falar de rumores soltos, nem de especulações de bastidores. Estamos a falar de algo concreto, perigoso e absolutamente explosivo. Prepare-se, porque o que vamos revelar a seguir é mais do que uma simples notícia de mercado. É uma viragem dramática, um abalo nas fundações do plantel de Rui Borges. Antes de mergulharmos nesta história impressionante, faz já o que é fundamental. Inscreve-te agora no canal Zona Sporting, Rumores e Notícias, ativa o sino das notificações e comenta já abaixo o que pensas sobre esta verdadeira bomba nos bastidores de Alvalade. Tudo começou de forma discreta. Uma conversa de corredor, um telefonema não atendido, um representante estrangeiro em Lisboa sem marcar presença no camarote presidencial. Mas a realidade é que os sinais estavam todos lá e agora temos a confirmação. Morten Hjulmand pode estar com os dias contados no Sporting Clube de Portugal. E mais do que isso, os responsáveis leoninos já colocaram um preço sobre a cabeça do seu capitão. Sim, leu bem. A direção de Frederico Varandas comunicou formalmente aos agentes do médio dinamarquês o montante necessário para libertá-lo. E o número é de arrepiar. O valor? 80 milhões de euros. Esse é o preço da fidelidade, da liderança e da solidez que Hjulmand representa em campo. Mas há um detalhe que está a incendiar os bastidores. A Juventus já fez contacto com o jogador e há quem garanta que ele já disse sim à velha senhora. O jornal Corriere dello Sport avançou que o salário está acordado, os termos pessoais fechados e a única coisa que impede o adeus imediato é a cláusula leonina. Mas como chegamos aqui? Como é possível que o mesmo jogador que o Sporting queria transformar na nova bandeira do clube esteja agora à beira da porta de saída? Vamos recuar um pouco no tempo. Morten Hjulmand foi contratado com pompa e circunstância, vindo do Lecce numa jogada estratégica da direção verde e branca. Era o típico médio que faltava ao esquema de Ruben Amorim. Sim, o mesmo Ruben que agora, curiosamente, está a treinar o Manchester United e que, segundo fontes internas, ainda sonha em levar Hjulmand consigo para a Inglaterra caso o negócio com a Juventus falhe. Isto não é mais do que coincidência. Isto é uma rede de interesses e pressões que está a envolver o Sporting numa teia perigosa. Frederico Varandas e a SAD têm tentado manter o controle da narrativa, apresentando uma postura firme. A resposta ao interesse da Juventus foi direta e sem rodeios. Só sai pela cláusula ou por valor muito próximo. Mas fontes próximas do balneário revelaram algo ainda mais preocupante. Há um mal-estar crescente entre o capitão e a estrutura técnica, agravado pelas experiências táticas de Rui Borges nesta pré-temporada. Hjulmand não gostou de ser substituído no jogo contra o Celtic e tem questionado em privado a direção desportiva da equipa. Será esta gota d'água? Será que estamos perante um novo caso Bruno Fernandes, em que um dos pilares do plantel decide abandonar o navio antes da tempestade final? Tudo indica que sim. E há mais. Os números que correm nos bastidores são assustadores. Fala-se numa proposta da Juventus entre os 35 e os 40 milhões de euros, o que seria menos de metade da cláusula exigida. Mas o que mais preocupa a administração leonina é o timing. Com Gyökeres praticamente vendido ao Arsenal, ainda a resolver questões contratuais e variáveis de performance, a saída de Hjulmand nunca esteve nos planos imediatos da direção. E agora, de repente, surge esta pressão gigantesca para negociar o capitão. Rui Borges, que ainda está a tentar implementar o seu modelo tático, ficou em choque com os desenvolvimentos. Segundo uma fonte próxima do treinador, o técnico foi apanhado completamente desprevenido e exigiu à direção que, se houver saída, que seja com um substituto do mesmo nível garantido de imediato. Mas quem? Quem pode entrar e ocupar o espaço simbólico, tático e emocional que Hjulmand representa neste grupo? Enquanto Morten e Hjulmand permanecem em silêncio, o Sporting mergulha numa pré-época marcada por instabilidade emocional e tática. A recente derrota frente ao Celtic por 2-0 foi mais do que um simples percalço de preparação. Foi o reflexo de um balneário em ebulição, onde a liderança de Hjulmand já não parece ter o mesmo peso de há umas semanas. Coincidência ou não, o médio dinamarquês foi substituído precisamente no momento em que o Sporting mais precisava de equilíbrio em campo. Substituído e visivelmente incomodado. Foi o prenúncio de algo maior. Rui Borges, o novo timoneiro leonino, tenta manter a serenidade.
Alterou o sistema tático do 3-4-3 de Amorim para um 4-2-3-1, numa tentativa de reforçar o meio-campo e dar mais liberdade ofensiva aos extremos. Mas com Ullmann a viver momentos de indefinição e com Gyökeres praticamente de saída, a adaptação ao novo sistema perde sustentação. Não há um pilar firme no meio, nem um alvo confiável na frente. O que se vê em campo são boas intenções, mas pouca coesão. E isso está a preocupar. E muito. A direção do Sporting sabe que não se pode dar ao luxo de perder o capitão e o seu goleador na mesma janela. Os adeptos estão atentos. E embora haja confiança em alguns reforços como Kvaratskhelia, a verdade é que nem ele, nem ninguém parece estar pronto para assumir de imediato o papel de líder em campo. A juventude e a qualidade técnica não bastam quando se perde presença, comando e leitura tática como a que Ullmann oferece. Isso não se substitui com um passe bonito ou uma jogada bem ensaiada. Isso perde-se e demora anos a recuperar. Mas por que razão está o Sporting tão exposto? Porque, segundo fontes bem colocadas, em Alvalade está a ser cometido um erro de cálculo grave. A administração leonina subestimou a influência de Ruben Amorim no balneário. Mesmo após a sua saída, os jogadores mantêm ligações com o antigo treinador, que agora lidera um dos maiores clubes do mundo. E Ullmann, inclusive, foi um dos nomes mencionados nos bastidores de Old Trafford como potencial reforço caso a juventude não avance. Isto cria um ambiente de distração e instabilidade, e os adversários sabem disso. O que está em jogo neste momento vai muito além de um simples jogador. Está em causa a estabilidade emocional de um grupo que lutou para ser dicampeão e que, neste instante, corre o risco de implodir a poucos dias de disputar a Supertaça frente ao Benfica. A derrota frente ao Celtic revelou um Sporting vulnerável, exposto, ansioso, sem líderes firmes, sem certezas. E os adeptos começam a murmurar, porque o que parecia ser a temporada da consagração pode transformar-se no ano da frustração. Frederico Varandas está sob pressão. Os sócios exigem firmeza, transparência e visão estratégica. Perder Ullmann abaixo da cláusula será visto como traição. Manter o jogador contrariado, um risco. Vender agora sem um substituto de peso será suicídio competitivo. A pergunta que ecoa pelos corredores de Alvalade é simples, mas brutal. Estará o Sporting ainda no controle do seu próprio destino? Antes de responderes, inscreve-te agora no canal Zona Sporting, Rumores e Notícias, ativa o sino das notificações e comenta aqui embaixo. Achas que Ullmann deve sair agora ou é o momento de mostrar força e travar tudo?